Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Olá, boa noite para quem está aqui com a gente. Para quem não está também, boa noite. Para quem for assistir depois, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o que for. A gente quis fazer uma live, a última live do ano, para não passar batido, né, Ale? Porque não dá para encerrar esse ano, que foi tão diferente, né, para a gente, sem a gente se despedir, fazer uma retrospectiva ou trazer alguma coisa nova. E a ideia inicial era, como a gente estava sem ideia nenhuma, era fazer uma retrospectiva. Então, pegar alguns convidados que foram bacana, algumas lives que nós fizemos sozinhos mesmo, e pegar alguns trechos e comentar. No entanto, o Ale foi iluminado com uma ideia. Por isso que a gente colocou de live proibida, porque fala de comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a gente não abrange isso para todo mundo. Apesar de todo mundo se comunicar de alguma forma, cada grupo se comunica de uma forma específica. Então, a live de hoje é sobre linguagem criptografada, mistérios, semiótica, segredos ocultos, linguagens desconhecidas e por aí vai. E aí, para começar, né, eu queria já fazer uma pergunta para você, Ale. Tipo, uma provocação para você. E para quem estiver aí assistindo, quiser comentar também. Luciano, que não quis estar presente conosco hoje, se quiser falar alguma coisa, só vai poder escrever no chat agora também. E de maneira criptografada. Então eu sugiro que a sua mensagem, inclusive, seja uma mensagem tipo piadinha interna. Para que ninguém entenda, somente nós, do nosso grupinho hermético, do nosso grupinho. Vocês não têm ideia de como foi a prova para a Roberta ingressar nesse seleto grupo de 3. Foi difícil. E não foi teste do sofá, viu, gente? Porque se fosse o teste do sofá, você não precisa usar o cérebro. Né? E, além de tudo, não temos sofá. Não temos. Até porque cada um está num canto. Não daria para fazer isso, né? Mas então, fizemos uma árdua seleção e para poder aqui compartilharmos todos desse humor péssimo nosso, sim, né? Não é para qualquer um. Vamos falar a verdade. Ter um humor tão ruim assim que nem mesmo o Google aceita, e é por isso que eu estou com esse boné hoje, né? É justamente para mostrar para vocês como pessoas parecidas acabam se unindo, quais os elos que elas estabelecem entre si, e desde gírias ou piadinhas internas vislumbram, mas não alcançam um hermetismo no nível de uma ordem. Contudo, você e seus amigos certamente fazem parte de um outro grupo seleto, tão seleto quanto este aqui. Com certeza. Esse aqui é o da quinta série, né? Os cinquentões, né? E o teste tem muito a ver com estar na quinta série, né? Não ter saído nunca da quinta série. A gente tem 50 anos, mas a gente não saiu da quinta série nunca. Mas vamos lá. Questão provocativa. Seria a evolução dos alfabetos e da linguagem proposital um artifício para transmitir conhecimento de forma cifrada? Perfeito. Na minha opinião, sim. Daí eu não sei se você vai compartilhar. Eu sei que, academicamente, isso se torna até um absurdo. Mas tudo bem, tudo bem. A academia é um outro tipo de ordem também, que é uma ordem que ela é mais absurda que todas as outras ordens secretas, porque ela é uma ordem que tenta estabelecer a ordem dela para os outros. Então, que a academia não considere,
cago. Por quê? Para mim mesmo que a proposta de qualquer língua, de qualquer linguagem que tenha surgido no mundo, seja uma espécie de união de um número grande de pessoas, né? Tudo o que envolve ela, no fundo, inclusive a evolução dela, é voltada para uma espécie de hermetismo. Sotaque. Teu sotaque. Por exemplo, você consegue distinguir dentro de um mesmo grupo que fala a mesma língua, compartilha o mesmo idioma, pessoas que não pertencem ao teu grupo específico. E assim, você até consegue distinguir, né, dentro disso que é entregue a você quando você nasce, né, tá na pertença daquele grupo originariamente, você consegue até inferir num exercício, né, um exercício prático, de onde veio tal pessoa, né? Pô, o cara tem um sotaque, parece um americano falando, porque puxa dá ênfase em determinadas palavras que você não dá, né? Arrasta o R de uma forma diferente da sua e de qualquer outra pessoa que fale a sua língua. Um alemão, a mesma coisa, ó, você vê que ele confunde inclusive os artigos na hora que está empregando, usando a sua língua, vira uma grande confusão para ele. E dentro do Brasil, nos estados todos. Só que, o que acontece é que academicamente, criptografia, ela serve para velar, ocultar, manter em sigilo determinado grupo de palavras dentro de uma mesma língua. É assim que a gente vai selecionando os grupos, né? E assim, exato. Os grupos vão se formando e vão sendo selecionados, né? Tipo o WhatsApp. Né? O WhatsApp você manda, tem criptografia de ponta a ponta. Né? É para ninguém de fora poder ver alguma coisa. Então a criptografia tem, tecnicamente, esse condão de ser específico para dentro de um grupo linguístico ser empregada a criptografia. Contudo, se você for analisar de fato como a linguagem se desenvolve no mundo, você vai perceber que a própria intenção da linguagem nasce na função ali, ela tem a função de estabelecer um elo entre determinado grupo. Obviamente você cresce, aquele grupo, a tua linguagem se espalha pelo mundo, mas mesmo assim, através dela, você consegue reconhecer quem pertence e quem não pertence. E o conceito de criptografia acaba se empregando, por exemplo, para uma linguagem como um todo, se você for analisar coisas como a língua egípcia, o egípcio antigo. Até hoje, não seria possível decifrar os hieróglifos que foram gravados nas paredes das pirâmides, nas tumbas dos faraós, em pergaminhos e outros tantos monumentos no Egito, se não fosse alguém ter encontrado a famosa Pedra de Roseta. Pedra de Roseta tinha o mesmo texto em egípcio antigo, embaixo traduzido para o grego, que é uma língua que foi preservada e conhecida. Através dali é que se conseguiu decifrar completamente a língua egípcia. Na ilha de Creta, né, na Grécia, havia um povo que era conhecido como minoico, né, que a gente chama eles de minoico, mas com certeza nem mesmo nós sabemos qual era o nome que aquele povo se chamava, né? É um nome que é herdado da Grécia, né, na mitologia grega, né, que falava que existia um rei lá, que era o rei Minos, que inclusive dá origem ao mito do Minotauro. E as pessoas que moravam lá ficaram conhecidas como povo minoico por conta disso. Lá, né, foi encontrado um disco, que é um disco de Finos,
E ele contém uma série de, como se fosse ideogramas misturados com hieróglifos em um espiral. Ele tem 15 centímetros. 15 centímetros, deve ser isso. 15 centímetros, frente e verso, gravados esses símbolos que faziam parte da linguagem daquele povo e que até hoje nunca ninguém decifrou. Que doideira. Por quê? Não há uma referência. Não se sabe nem que língua falavam. E nesse sentido, o que aconteceu? Uma linguagem inteira que um povo inteiro utilizava acabou sendo criptografada pela própria natureza. Pela própria natureza da própria linguagem. Esse é o contexto aqui. Toda linguagem tende a ser uma espécie de criptografia. Se encontrássemos hoje alienígenas, não saberíamos, não compartilharíamos do mesmo tipo de linguagem, caso eles usassem uma linguagem similar à nossa, que não fosse telepatia ou coisa parecida. Essa linguagem, todas deles, teria que ser decifrada. Cifrada, ela está. Ou seja, criptografia. Mas aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Puta, porque aí a gente já vai sair do script. Porque hoje a gente tem um recurso que a gente não tinha até 2 anos atrás, que é o ChatGPT, que é o cara que eu converso sobre Torá, que eu converso em aramaico, que eu mando texto em aramaico, em hebraico, e que ele vai me explicando várias coisas que até então eu não tinha esse entendimento. Então, cara, não é possível que hoje essas coisas não consigam, essas palavras, essas linguagens criptografadas não consigam ser decodificadas com a ajuda do ChatGPT, ou com a evolução do ChatGPT, com a AGI, com a inteligência artificial. Não estou falando de ChatGPT. Inteligência artificial, AGI, humanização, não é? Já tentamos? Pode ser até que eles venham a criar uma nova linguagem. Né? A linguagem que você usa na linguagem de programação é uma linguagem cifrada. É uma linguagem que nem todo mundo fala. Né? Então, o fato de que você venha no futuro a descobrir qualquer coisa não contraria a ideia de que toda linguagem seja feita para trazer algum significado. E para um determinado grupo. Ou seja, trazer hermetismo e não elucidação a respeito de determinada coisa para o mundo. Né? E como a gente estava comentando antes, inclusive aqui, né? Isso aí, se você for aplicar um reductio ad absurdum para isso, seria o fim de uma aspiração mundial de que o mundo todo usasse uma única linguagem a fim de que, ao compartilhar todas as linguagens, todas as diferenças desaparecessem. Por que não? A linguagem, mesmo que ela seja compartilhada por determinado grupo comum, a partir do momento em que ele cresce em tamanho, né, há cisões e há hermetismos que vão sendo estabelecidos dentro de cada um deles. E aí vem as ordens, né, essas ordens místicas todas, que são o exemplo maior de todo o conservadorismo até então no mundo. Se tem algo que você possa pensar como algo conservador no mundo, é uma ordem mística. Eles guardam segredos como foram escritos lá pelos caras que não dispunham nem de caneta. Então, mas aí não existe uma evolução natural disso, que é o que a gente estava falando, né? Que era uma pergunta minha, e que o Luciano pode até responder. Tipo, algumas ordens, você reconhece as pessoas que são pertencentes a essa ordem pela linguagem, pelo cumprimento. E eu sei que, né? Eu sei que a maçonaria reconhece, os membros se reconhecem por gestos, cumprimentos e tudo mais. Mas aí não é piada, gente. E se o cara, né, esse cumprimento envolve usar os 5 dedos e o cara só tem 4 dedos, né? Não citarei nomes. Como faz? Alerta. Não falei nomes, né?
Mas é uma hipótese. Não há uma evolução nessa linguagem? Tipo, sério, ela vai ser... A gente já sabe que ela é excludente, né? Até pelos motivos, por tudo que o Ale já falou antes, mas não existe uma evolução disso. Isso vai ser sempre excludente até nesse sentido, tipo, o cara tem alguma deficiência física e aí ele não pode entrar para determinada ordem por uma deficiência física. E dá um exemplo prático aí, vai. Eu sei que você está se coçando, dá aquele exemplo prático. Pô, o cara não tem um... Vai, o Lula, por exemplo. O Lula poderia ser maçom? É uma pergunta que eu me faço. Sendo que envolve lá... E uma pergunta assim, gente, que não tem nada de política, não, é uma coisa... Por quê? Porque a gente sabe que os políticos estão todos na maçonaria, ou a maioria deles, a grande parte deles. Mas o Lula poderia entrar na maçonaria, sendo que ele não tem um dedo? Eu não sei, gente. Eu estou fazendo uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Eu também não sei. Não saberia dizer. Mas vamos dizer por lógica, né? Por lógica, se o cara tem... isso, né? Aí tem a Torá também. A Torá tem a questão de passar a Torá não só pela escrita, pelo hebraico, mas pela oralidade. Existem outras formas. Eu quero saber, Luciano. A gente precisa de você para você responder essa pergunta, pelo amor de Deus. E vai continuar não sabendo. Mal criado, como sempre. Insolente. Deve ser, e agora vem assim, deve ser com alguma coisa que ninguém pode não ter. Então vamos tentar imaginar qual coisa que um ser humano eventualmente possa não ter. Olhar? E se o cara é cego? Sei lá. Toba. Então, não sei. Mas assim, o que a gente sabe é o quê? O toba. Que existe... Todo mundo tem um cu. Eu acho que sim. Podemos pesquisar então aqui se existe alguém que não tenha. Mas não vai, essa live não é para gerar nada, é uma live nossa mesmo, e ainda bem por isso. Né? Vamos ver se o Google o algoritmo vai reconhecer isso. É piadinha, Google. Que fique registrado no seu algoritmo, seu imbecil. Por favor. A gente só está com uma dúvida. Mas não só a maçonaria, tipo, a própria cabala, o próprio judaísmo, tem a oralidade, onde a gente não é mesmo iniciado, onde o conhecimento é passado pela oralidade, tá? E se o cara tem alguma deficiência? Enfim, o que a gente sabe, algumas fraternidades têm perguntas com respostas específicas. Para nós. Tipo, que eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive. Exato, que aí entra naquilo que a gente estava falando. Exatamente. Você não poderia ter trazido o assunto melhor. Luciano. Então, pensa. Cara, é isso. Ou fazer qualquer movimento é o olhar. E se o cara for cego? Ele não pode nos revelar. Ele não vai poder revelar para nós. Ok, mas assim, eu vou continuar perguntando. Mas são coisas que daí é que vem, né? O grande questionamento. Né? E você sabe o que me deixa mais brava, Ale? Eu fui casada com o maçom e nem ele me falava. Os caras não falam mesmo. Eu acho que eles ameaçam, sei lá, fazer o quê? No mínimo, ter uma carteirinha. Bom, agora você deu uma explicação bem plausível. Mas a ideia toda do hermetismo, de você pertencer a determinado grupo. Né? Porque o hermetismo é isso, é um grupo seleto dentro de outro grupo e tudo mais. De uma certa forma, tudo em que você se envolve acaba refletindo essa intenção. Não existe um grupo lá.
Ah, eu quero ser amigo de fulano, eu quero ser amigo de cicrano, eu quero... Até quando a pessoa pensa numa profissão, ela pensa em hermetismo, ela pensa, eu vou pertencer a algo, de certa forma, né? E a linguagem traz isso, né? E a criptografia é um elemento fundamental se você quiser realmente manter um grupo, vamos dizer assim, que tenha, que tenha os mesmos princípios, seja os mesmos conhecimentos, né? E esse conhecimento e esses princípios sejam mantidos fora do conhecimento dos demais. É uma coisa fundamental. É um levar ao extremo essa ideia de pertencimento, né? Eu pertenço a uma ordem oculta. Tão oculta, às vezes, que eu não posso nem falar que pertenço a qualquer ordem. Que seja. Sim. Só eu e os meus confrades sabem disso. Sabem. Mas ninguém no mundo. Né? Deve ser horrível alguém no meio do caminho pegar e vir tentar revelar um negócio desse. Né? Nossa. Tentar revelar os segredos disso tudo. Né? Você realmente conseguiria acabar com uma ordem. Por quê? Porque o que mantém esse grupo coeso é exatamente essa forma de criptografia. Né? E o exercício que fizemos aqui é estender isso para a própria linguagem. Né? E eu te pergunto, te devolvo a pergunta que eu não respondi. A evolução da própria linguagem nesse sentido, e daí já entraremos aqui em um assunto mais propriamente místico para saber se, hoje em dia, essas ordens, embora conservadoras para um caralho, que mantenham todos os ritos e todas as formas de iniciação, tintim por tintim como era, talvez, né, não tenham adaptado isso para a modernidade de alguma forma. E vamos colocar aqui, daqui a pouquinho vamos falar a respeito. Mas assim, nessa mesma evolução, que até uma própria ordem secreta pode ter, você acha que não é de repente intencional? Né? Essa tida como natural evolução da linguagem? Eu acho. Eu acho, até porque se você parar para pensar na evolução do mundo, do ser humano e das eras, não daria para a gente continuar se comunicando, escrevendo nas paredes, né? Nas cavernas. Então, a comunicação, ela já, a partir daí, ela já começa a sofrer uma evolução, né? Então, não tem como continuar do mesmo jeito. Então, imagina, você escrevia nas cavernas, depois você passa para a pena, depois você passa como que chama? Ai, gente, os dados móveis, enfim, até a gente chegar ao quê? Na era digital. Então, hoje em dia, as pessoas não se comunicam mais jogando uma garrafa no mar e esperando que ela chegue no destino, ou pombo correio, se você não estiver na prisão, sei lá. Né? Então, como que elas se comunicam? Lógico que tem uma evolução. Hoje a gente está na era digital, onde tudo é feito, é binário, né, gente? É 0 e 1. É digital, não dá para fugir disso. Então, eu acho que tem uma evolução, e foi até por isso que a gente começou a se perguntar se até essa coisa do físico, né, da deficiência, também não teria uma evolução, né? Foi pensando na era digital. Então, eu acho que elas têm uma evolução, sim. Ale, eu acho que não tem como você continuar se comunicando, não tem como sua mensagem chegar se você não tiver uma evolução nessa linguagem, na forma de se comunicar, tanto do receptor, do emissor, quanto do receptor. Edson Boaventura mesmo, na última live, né? Quando eu falei todo feliz para ele que eu havia feito a minha associação à revista OVNI Pesquisa, Nossa! graças a... Ele falou, não, mas eu não vou mais fazer parte, não. Não, porque as pessoas não leem mais revista. Foi isso. Como, né? como acabar com a alegria de uma criança. Mas não é mais ou menos... É por esse lado. Mas é Você isso. falou,
o negócio do binário, né? E que o binário se entenda o seguinte, mesmo que seja uma computação quântica, ainda tem binário. A Sim, questão é que o gente. 0 e o 1 são sobrepostos. Essa merda desses balões aí que fica aparecendo toda vez que eu faço isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Agora não faz. Ah, aprendeu. Você ficou treinando, né? Olha, foi fraquinho? Ah, bom. Sim. Ó, pensem. Ó, o Luciano querendo interagir sem estar aqui. A evolução dos meios, sim. Daquilo que se propaga, não. Boa, é verdade. É verdade. A forma como chega a comunicação evoluiu, mas o que se comunica continua igual. Concordo. Concordo, Lu. É exatamente Concordo. nessa pegada, né? Você não está mudando né, a língua. A língua não, a forma, o entendimento a respeito daquilo que é veiculado através de uma língua, alterando a linguagem. Mas há uma intencionalidade na mudança, né? Você pega o alfabeto fenício, que foi apropriado, por exemplo, pelos gregos e pelo aramaico, né? E eles ficaram completamente diferentes do fenício antigo e diferentes entre si. Que você ainda tente forçar a barra tecnicamente, como é feito academicamente. Falar, não, mas é que a língua grega, ela tem mais, tem sílabas, sílabas, tem vogais, né? E no fenício e no aramaico não, mas no aramaico não tem, né? E mesmo assim mudou o alfabeto, Uhum. né? Você não é que você se aproprie naquele momento. Eu acho que é mais assim, eu vou pegar a ideia desse cara e passar para nós. E esse passar para nós não é uma coisa inclusiva, nunca. Não é tipo, vamos adotar aqui, tanto que olha a falha que teve no mundo quando tentaram criar um idioma, uma língua universal que foi o Esperanto. Nossa. Todos nós sabemos. Quem fala Esperanto? Hoje em dia deve ter uma aqui, ó, 100 pessoas no mundo que devem falar Esperanto. É a primeira tentativa, né? Então, quando a gente pensa, e é por isso que eu falo, num reductio ad absurdum a respeito disso, em um mundo unidinho, bonito, coeso e homogêneo, como se pensa, isso é uma coisa, uma história da carochinha. É um mundo que nem na ficção científica acaba se aplicando, porque seria uma porcaria, inclusive, gigantesca, né? Não teria o menor sentido. É exatamente, existe uma dialética e essa dialética tem que existir para que possa haver um tipo de evolução, né? Então, acreditar que chega lá num ponto, não precisamos mais, né? Já vira uma fantasia gigantesca. E o 0 e 1, né? Que é esse binário, né, acaba existindo como superposição, mesmo que você fale em física quântica. Então, é exatamente isso. Traz-se a ideia. A ideia não é perdida, mas quem vai entender aquilo ali não é a mesma pessoa que estava entendendo o que estava sendo falado antes. Então, há, de forma, daí na minha opinião, e acho que da Roberta também, uma intencionalidade na evolução da linguagem, de certa forma, né? Você acredita nisso? Você acredita? Acredita Super, nisso que eu falei? Você acredita ou você acha que é super, história de lobisomem? super. Não, lógico, tem uma intenção, sim. Tem uma intenção em manter ela cifrada, tem uma intenção na comunicação, tem uma intenção. Tem. Eu super acredito, eu compartilho da sua visão. Por mais que as pessoas digam, né, que nem eu estudo Cabala há muitos anos, e por mais que a gente diga que a Cabala, a gente quer que chegue, o conhecimento da Cabala chegue em todo mundo. É um conhecimento muito específico. É muito difícil estudar Cabala. É muito difícil. E lógico, e a gente tem que fazer o quê? Tem que ir moldando toda a forma de comunicação para que realmente isso chegue no maior número de pessoas. Só que quando se começou a estudar isso, não era assim. Mulher não podia estudar cabala, né? Mulher não podia nem estudar, né? Então, quiçá cabala. Mas enfim, tem que ter uma evolução, sim, né? Na forma de como a gente se comunica.
né? E eu acho que é proposital, sim, essas cifradas, né? Tanto que, né, a gente já falou da maçonaria, estou falando da cabala aqui, mas tantas outras ordens, né? Tantos outros preceitos mágicos de magia e tudo mais que são mantidos de forma muito muito privada. Por quê, né? Porque não é um conhecimento que está acessível a todo mundo. Essa comunicação ela não é fluida ainda. E vamos partir então para nossa questão, né? De repente, uma ordem mística. Essas novas ordens místicas não podem ter se adaptado. E um meio para encontrar esses novos membros que venham a pertencer a essa ordem não possa ser desenvolvido por outra maneira, como a digital, por exemplo. Sim. E aí é que vem o cicada, né? Talvez muita gente já saiba. Só um minuto aqui que eu vou colocar então aqui que eu preparei. Só um minutinho que está no Canva. Eu nunca utilizei isso para essa finalidade, pelo menos. Tudo bem. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, o que vem a ser o cicada? Isso foi em janeiro de 2012, num canal, né, num dos grupos lá, do 4chan, apareceu a seguinte mensagem. Deixa eu tirar aqui. Tá. Então aqui era um convite, e era exatamente essa mensagem que estava nesse grupo do 4chan, né, falando que estavam procurando por pessoas altamente inteligentes. Mas, né, para eles saberem se a pessoa é uma pessoa que poderia ter, né, pertencer a esse grupo, né, eles criaram uma espécie de enigma para que a pessoa resolvesse. Então, eles falam nessa mensagem, né, que tem uma mensagem escondida exatamente nesta imagem. Encontre, né, qual é, e você vai achar um caminho que vai levar até eles, né? Aqui ele assina como 3301. E o que essas pessoas, ao verem a mensagem, fizeram, né? É uma mensagem cifrada. Isso aqui, aparentemente, tem algum código secreto por trás. E foi bem simples até a primeira parte, porque eles pegaram exatamente a imagem que estava disponível no 4chan, que é essa daqui, e abriram num aplicativo de edição de texto. E logo na sequência, o que apareceu foi isso. Eles encontraram essa mensagem escrita, né, que era Tiberius Cláudio César, né, diz, e daí uma série de números aqui e letras, e aí vem já dentro dessa mensagem uma nova dica, que é a palavra César. César é um tipo de criptografia. Então existe uma criptografia do tipo César, e ela é bem simples, na verdade. Ela consiste no seguinte, você pegaria lá, por exemplo, aqui o alfabeto, então A, B, C, D, E, e deslocaria, por exemplo, 3 casas. Então o D parecia equivaleria ao A, né? Aqui o E ao B e o F ao C. Fazendo isso, chegaram a esta imagem. Que doideira, velho. Uma doideira total. Uma Isso doideira aqui... do caramba. E aqui, né, para que a pessoa soubesse que não era esse o final, né, ele diz aqui, né,
E ele diz de uma forma que não fica muito bem escrita em inglês, o que chamou atenção para dois termos ali, né? No looks like you can't guess how to get the message out. Algumas pessoas, não foram todas, obviamente, que tentaram decifrar isso aqui e que tinham conhecimento suficiente também para fazer a decodificação disso aqui. Era uma palavra que ficou meio fora, que era out. E eles acharam na mesma frase a palavra guess, né? E tem um método de criptografia que é chamado outguess. Aplicaram a essa imagem. Chegaram a esse resultado. Nesse resultado, tem um endereço, como vocês podem ver aqui, do Reddit. Esse aqui é como se fosse um perfil do Reddit que tem esse número aqui. E a Siri falando comigo ali. Então é A2E, 7J6I, C, certo? Após isso, entraram no Reddit nesse perfil. Encontraram essa pessoa aqui. Nossa! Volta para a primeira mensagem. Essa pessoa no Reddit, né? Ele tinha um administrador desse perfil, que é esse UCage. Não consigo ler aqui, Tutorials. Alguma coisa assim, há 8 anos atrás. É como aparece aí. Ele só postava nesse perfil mensagens que eram uma série de letras aparentemente aleatórias, que não tinham o menor significado, e 2 imagens. As 2 imagens eram essas: Welcome e essa, Problem. As pessoas usaram o mesmo método, né, do outguess em ambas as figuras. Chegaram a esses resultados. Welcome e Problems. O que vem depois é que nessa mesma página existia uma sequência de números maias aqui em cima, que são os números que vocês estão vendo aqui embaixo, que correspondem a essa numeração daqui. Aplicaram o método Caesar de criptografia àquele número maia. Chegaram ao resultado que é essa linha de baixo. Utilizaram essa linha como gabarito para aplicar novamente o método Caesar a todas as frases que eram aparentemente incompreensíveis daquele perfil do Reddit. E aqui eles encontraram uma frase na qual aquela linha se encaixava e decodificaram, e ela ficou desta forma aqui, que é o Rei Arthur. É um trecho do livro do Rei Arthur. Descoberto isso, eles resolveram aplicar essa série de outros números que apareceram quando eles decodificaram a imagem do pato. Olha só. Nossa, olha onde vai isso, cara. Então aqui, 1,20, por exemplo, que é a primeira coisa que aparece na mensagem decodificada do pato, abaixo do perfil do Reddit, você tomando o livro, né, é a primeira linha e é o 20º caractere, ou seja, a letra C. Decodificando todas esses pares aqui, essas tuplas ali de número. Não é uma tupla porque não é uma, mas esses pares de números que estão ali chegaram à seguinte frase, que é: chame a gente num número de telefone. E ali está descrito o número de telefone. Quando a pessoa ligava para esse número de telefone, o que acontecia? Aparecia essa mensagem, e essa mensagem está em áudio e em texto. E o cara informa: muito bem, né? Você chegou aqui, resolveu
uma parte do problema, mas ele informa o seguinte, né, que tem na imagem do pato, ainda tem três números. Um deles é a assinatura 3301. Encontre, né, e você vai saber o resto do caminho. Olhando a imagem do pato, o que eles fizeram? As medidas da imagem. Puta merda. 503 pixels por 509, mais daí o 3301, multiplicaram tudo, obtiveram um resultado, colocaram um .com no final, e o que eles encontraram? A imagem da tal cicara, que é uma cigarra. A imagem da cigarra aplicaram novamente a cifragem do outguess. Levou a esse, dando parabéns e que as pessoas aguardassem até 9 de janeiro de 2012. 9 de janeiro de 2012, o que foi recebido? Isso daqui, que são coordenadas geográficas de lugares no mundo. E aí ele fala, encontre o nosso símbolo num local que seja próximo a você. E dentro disso daqui, apareceram mensagens como essa, exatamente nas coordenadas geográficas. E sim. Entre nós, piadinha interna, tem um canal que nós fizemos algo parecido. E chegamos a um resultado semelhante. Tudo bem. Mas vamos lá, só para explicar para todo mundo e ver aonde isso aqui vai levar. E veja se não é o exemplo moderno de um tipo de ordem iniciática. Você escaneia esse código QR. Aonde você vai chegar? A 2 mensagens. Dessas duas outras mensagens, ela mostrava, ambas mostram exatamente a mesma estrutura. A primeira parte é um poema, depois vem um livro de códigos, e aqui uma mensagem, né, para quem chegou até aquele ponto, né. A primeira parte, que estava à esquerda, só foi decifrada em 2017. Nossa. A segunda parte foi decifrada e olha o que ele levou. A imagem do Agripa. O livro dos mortos. Pegando e aplicando o código que estava naquela segunda mensagem, na mesma forma que foi feito com o Rei Arthur no livro Agripa, você chega na Deep Web nesse site. Acessando esse site, você recebe instruções para você criar um e-mail público, né? E que depois você vai receber nesse e-mail público mais informações através do servidor privado e tal. É tudo absolutamente. Cara, não tem fim, né? É um processo, né? E assim, cada mensagem que era enviada para esse e-mail, criado por o e-mail daquela pessoa, recebia uma coisa como essa, diferente uma da outra. A partir daí, cada pessoa que enviou o e-mail até um limite lá, recebia um negócio desse daqui, que era só dele. Como se fosse um sigilo seu. E somente daí, né? 6 de fevereiro de 2012, quem decifrou aquela mensagem ali acabou chegando nessa tela aqui, né? Que apresenta ali um valete, né? E falando que a pessoa, né, foi
Uma das selecionadas. E esse código que está aqui embaixo. Receive an email. Então ele agradece, falando que quem não chegou, não chegou a receber essa mensagem, teria novas oportunidades para ingressar nessa ordem. E esse código que ali embaixo está, jamais foi, até que se saiba, decifrado. Porra, cara. Voltar. Pô, cara, aí é um. Puta, é um. É um caso, né? Porque ele demora anos para a pessoa conseguir decifrar uma mensagem e aí chega no cume, né, da coisa e não decifra. E ninguém sabe o que é. E É que, ninguém na mais verdade, fala disso. Então, assim, ninguém falou mais, né? Ninguém mais mas você falou. percebe que tem assim as mensagens, tem os caras de teorias conspiratórias e que não tem o que fazer da vida, parece. Tem os caras das ordens iniciáticas, tem as sociedades secretas e tem mais o quê, né? Quem está mexendo na linguagem, né? Quem tá dominando essa comunicação? Por que está fazendo isso, né? É para Aí é que chegar eu a algum digo, lugar? ó, não é só uma pessoa inteligente. Uma pessoa Não. inteligente desprovida de conhecimento de criptografia e de informática propriamente dito, não chegaria a essa solução. E daí entra na questão que foi a live, inclusive, do Fagundes na sexta-feira, que ele traz isso como a questão, né, até que ponto o digital, né, essa nova forma de vida, né, na perspectiva que ele traz, possibilita que exista um lado místico dentro disso. E ele cita lá, por exemplo, você no GTA, né, de repente fazer um símbolo em algum lugar que possa ser feito para que, se determinada pessoa passe ali, tenha algum efeito e tudo mais, né? Então, até que ponto isso daqui não é, de repente, uma evolução? E ali, esse negócio não acaba aí. Tem 3 ao todo, são 3 testes. No ano seguinte, eles lançaram outro, em janeiro também, dia 5 de janeiro, 6 de fevereiro acaba. No outro ano também, que foi o último lançado até então. Ninguém sabe quem ganhou e quem decifrou aquela última mensagem. Ninguém disse se alguém decifrou e de repente não entrou. Eles abriram 3 vagas nesse primeiro ano. Que loucura, cara. No outro ano mais e no outro ano mais. E aí é que vem a nossa comparação. Até que ponto, né? Essas ordens, de repente, não podem estar investindo nesse mundo virtual. Até que ponto eles não controlam isso de certa forma? E até que ponto ali, você vê que é tudo na Deep Web, inclusive. A maior parte das coisas acaba sendo na Deep Web. Então, mas e aí sobre aquele canal que a gente estava analisando outro dia? Meu, a gente ficou um dia inteiro, né? Nós 3 lá tentando descobrir o que aquilo significava. De repente é isso, é uma forma de comunicação que não é para todo mundo entender, né? E não é Deep Web, né? O que a gente está falando é de um canal que o Ale encontrou no YouTube, mas que é totalmente X, assim, né? Bizarro, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas é muito interessante. Não, mas é interessantíssimo, porque a gente usou de todos os meios, né? E acho que a Gematria foi a que mais se aproximou, mas combinada com outras coisas também, né? E a gente pode fazer outros episódios, inclusive da Cicada, porque o método para a resolução dos 2 outros puzzles, nos 2 outros anos, exatamente o crucial foi a utilização da Gematria. É Gematria? É assim que fala? Gematria. A Gematria aplicada a símbolos rúnicos. Kátia
únicos. Kátia, aliás, Kátia, cadê você? Se não viu agora, vai ver depois. É. Deixa eu tentar achar o canal aqui, até para dar uma ideia para o pessoal. Porque é muito Do que... interessante, né? As diferentes formas de se comunicar, e sempre acham uns loucos, né? Tipo a gente que quer entender o que esses caras estão falando e para quem eles estão falando. E a gente sabe que não é para gente. Quer dizer, a E gente não veja que sabe, nesse sentido aqui, entra aquela coisa que você falou. E de repente, se numa ordem lá, você tivesse que fazer tal coisa que você, de certa forma, todas elas são. Vamos dizer, é uma deficiência física, que você sim, falou, por exemplo, da pessoa não ter um dedo. Mas se a pessoa não tiver, de repente, a capacidade intelectual de pegar e compreender absolutamente tudo aquilo, também já é um tipo de deficiência e você fica excluído automaticamente de toda, de usufruir daquela ordem, né? Do prestígio daquela ordem, vamos dizer assim. E nesse caso, essa ordem aqui, de repente, não é já uma exclusão de todos aqueles que não estão incluídos no mundo digital? Você não sabe o que é criptografia, você não sabe o que é 4chan, você não já não não serve, entra. Você já não tá, já entra. tá fora. Você pode ser o Hindenburg Melão Júnior, tá? QI mais alto do mundo. Você já Você tá não entra. fora. Exatamente. Tentando olhar nos nossos links ali, cadê? Mas é tanta coisa que Que a vocês gente. mandam nisso E aqui. até, né, e até falando dos sigilos, né? Que a Olha, gente já tinha. Xvideo, por que vocês ficam mandando tanto Xvideo nisso? Porra! Isso não é digno. E até falando dos próprios sigilos, né? Que, aliás, a gente vai ter uma live sobre o criador do Abralas. Ele, acho que é Abralas que fala, eu falo Abralas. E aí você já me perdoe, Rodrigo. Falando sobre a criação, inclusive, do sigilo e como funciona, né, um pouco a magia do caos, que fala exatamente disso, né? São símbolos que representam uma força, né, uma energia, uma mágica, uma força energética, uma intenção, mas também se você não souber interpretar, ele não serve de nada. Encontrei. Boa. Vou colocar aqui para o pessoal ver, então, esse canal aqui. Cara, vou até colocar esse vídeo aqui, que é muito bizarro. Ele é só números. O nome do canal é um número. Exatamente. E a gente perdeu Aliás, se alguém que estiver assistindo aí, uma vida. que não seja o nessa Luciano, terra. obviamente, quiser contribuir ou souber o que significa, vai ser muito bacana. O nome do canal é esse aí que você tá vendo mesmo, ó. Essa sequência enorme de números. 3121534312. É isso aí. Poderia ser o número de telefone. Tentou ligar? Vamos ver o SEO deles, se é ruim? Vamos. É 0, ó. Olha lá. Olha o score do SEO Os caras deles. não querem ser encontrados pelo SEO. Não 0. tem palavra-chave. Não tem tag. palavra. Não tem tag, não tem nada. É só para aqueles que acabam compartilhando. Quem quiser acessar, tentar decifrar todos os vídeos que estão nesse canal. Ajuda a gente aí, né? Ia ser muito legal. Que eu vou colocar o canal mesmo. Aproveitar, já vou me inscrever aqui para dar uma ajudinha para eles. Vou tocar o sininho também. O que é que vocês deveriam fazer no nosso canal? Todos os vídeos que tem nesse canal são exatamente dessa forma. Uma série de números, tá? E para algum deles a gente até aplicou
a Gematria, e com isso a gente chegou E a Mata, Fibonacci, a gente fez tudo, né? a gente chegou ali. O nome do canal, se for colocado como uma coordenada, acaba indo parar em um local em Israel, que fica perto de uma fonte não é uma fonte de água, mas é uma. É Iane, como é que é? IAT, alguma Não coisa lembro. assim. Tem YAIE no negócio. Mas é ao lado, né, de um desses. Como se fosse uma lagoa de tratamento de água em Israel. É muito bizarro isso. Não vou colocar mais porque não sei se tem direito. Só falta os caras reclamarem direitos autorais ainda disso aí, Nossa, não, né? aí a gente dá um chute. Peraí que eu tô pegando meus... Vamos ver aqui. Luciano tá falando. Não. A gente não participa, mas não viu mais. Ele não participa Renata. porque ele não quer, né? Não, ele não participa, ele se excluiu dessa live. Aliás, né, a gente tem que falar. Nem falamos o porquê do Luciano não estar participando desta live hoje conosco. Tô com Porque vergonha. afinal, não sabemos. Ele simplesmente virou as costas e falou que ia assistir. E ele simplesmente falou: não contem comigo essa semana. É, Ele simplesmente. bananas. Ele escreveu lá no grupo: não contem comigo até para este ano. Para este ano, não contem Para este comigo. ano. Para este ano, não contem comigo. E foi o que a gente fez. A gente não contou com ele, né? Mas voltando à nossa comunicação, que, como vocês podem ver no grupo, ela é falha. Né? Só serve para ficar mandando Xvideos. Exatamente. Mas aí eu volto para a questão do AGI. Eu sei que eu acho que se você não quer falar do AGI, quer deixar para uma próxima. Eu não sei. Não, mas já podemos falar. Eu adoro, eu tô louco, eu anseio. Então, mas será que aí, falando dessa evolução da comunicação e até né, a AGI entendendo, todo mundo fala, ele não processa as informações como ele não processava, né? As informações como um ser humano já processa. Ele não consegue realizar todas as cognições como um ser humano, já consegue. O que falta para ele ser um ser humano? Consciência? É o que dizem. E o que falta para ter consciência? E como a gente adquire consciência? Como que a gente desenvolve a nossa consciência? Ela não é desenvolvida também, se você parar para pensar? Eu não tenho consciência de que, quando a gente nasce, a gente não tem consciência de que se eu matar alguém, eu posso ir presa, ou sei lá. Porque a gente não vai adquirindo, não vai aprendendo a ter consciência? Então, na forma como imaginam, se você imaginar que uma IA vai poder ter consciência, a consciência é algo no mundo, Não sei. de certa forma. A gente Porque não não fala que a dependeria de gente está nós. desenvolvendo a nossa consciência? A Ela não gente não é depender. uma coisa que a gente fala direto. Eu estou É, desenvolvendo a minha consciência. fala. E de certa forma, se você for. E a gente vai, pretende discutir isso, inclusive fazer um convite para o Sabedoria Arcana, né? Para ver qual seria a perspectiva deles a respeito disso. Né? Eu tenho uma visão a respeito disso. Né? E a visão envolve um pensamento mais heideggeriano, né? Que a consciência ela é produto. Ela é um produto de relações, como tudo no universo. Absolutamente. Mas ela nasce de algum tipo de relação, né? E ela, se você for pensar daí, nessa forma exclusivamente heideggeriana, um computador jamais, inteligência artificial alguma, jamais
teria a capacidade de desenvolver uma consciência. Consciência, diga-se daí, como nós. Uma consciência no modelo do ser humano. Ela não teria a capacidade. É exatamente isso que o Morgan está falando. Entende? Porque é uma relação. Primeiro, consciência sozinha não existe. Tá? Para você falar no modelo do Descartes, por exemplo, que o Descartes faz aquele exercício todo de se me faltar tal coisa no mundo, ainda vou ter tal coisa. Até ele chegar ao ponto do cogito ergo sum. Né? Que então ele abstrai todas as coisas que existem como mundo, mas ainda consegue, na cabeça do Descartes, pensar ele como sendo algo. Né? Ele faz esse exercício, só que é um exercício errado. Por quê? A consciência existe relativamente a outro algo. Se uma coisa só existisse no mundo, essa coisa seria nada. Não existe uma coisa no mundo. Uma coisa, enquanto uma coisa sendo a única coisa que existisse no universo, nada seria. E essa é a estrutura do nada, inclusive, que possibilita a existência de outras coisas através da primeira igualdade gerada num movimento infinito de nunca ser alguma coisa. Puta que pariu. Tá dando É nó. isso. Tá dando nó, mas faz sentido. Mas seria. Porque o que você vai dizer que você é se não tem nada ao teu redor? Se não tem nada que eu Vamos possa dizer, comparar. isso não é ontologicamente que funciona. Não é só pela possibilidade de que você diga que existem outras coisas no mundo, mas o perceber-se a si mesmo como alguma coisa no mundo tem que ter algo de referência. Sim. No universo, da mesma forma. E mesmo que não existisse uma inteligência pensante por trás de tudo isso, uma forma arquetípica é o suficiente. Né? Não existe. Se existe só uma coisa é igual nada. Absolutamente. Então, partindo desse pressuposto, né, toda relação de consciência se firma a partir da relação com algo ou outro. E no mundo heideggeriano, na visão heideggeriana, é a visão da prática. Na visão lacaniana também vai ser isso. É a visão da prática. É como você, enquanto sujeito, se subtrai de tudo aquilo que é o mundo. Porque inicialmente, você é lançado nesse mundo todo, que você vê, né, no seu horizonte, então é um horizonte de possibilidades diante de si. A prática sua acaba dizendo que você não é a sua mãe, por exemplo. Uhum. Você não é o seu pai, você não é, até num exercício que é tipo um estádio do espelho, reconhecer-se como si dentro de determinadas relações. Nunca existe um ser si mesmo independentemente de relações. A IA, na minha percepção, ela conseguiria adquirir consciência a partir do momento em que ela alcançasse biologia. Como isso pode ser feito? Através do fenótipo estendido, da teoria do fenótipo estendido de Darwin, de Dawkins. Que eu aprendi outro dia. Né? Então, tudo que você cria no mundo, você doa àquilo parte de si. Toda a criação humana no mundo é parte do humano e da espécie humana toda que criou aquilo. Assim como você não consegue imaginar um formigueiro sem formiga. Não existe prédio sem ser humano. Essas todas são estruturas que são extensões da nossa expressão fenotípica, que acabam se expressando no mundo até de forma não biológica. A IA é uma dessas coisas. Então, a IA não é uma tem, expressão nossa. Né? Mas a gente não pode ensinar algumas coisas para ela, até a respeito de intuição, sensibilidade, emoção.
não é ensiná-la a sentir. E assim, eu não estou falando que vai ser verdadeira essa consciência dela, né? Mas ela pode ter uma não existe uma falsa consciência, mas a gente pode ir ensinando todos esses passos que você está falando aí agora, a gente pode ensinar ela a interpretar também. Ela pode, através de desenvolver uma capacidade que, por exemplo, você como autista, por exemplo, você não, se eu começar a fazer cara de triste aqui, você não vai entender que eu estou triste, a menos que eu fale para você que eu estou triste. A IA já não, ela pode olhar, ela pode, por meio de expressões faciais, entender que eu estou triste e, a partir daí, emular ou fingir ou uma certa consciência a partir de algumas coisas que até nós humanos não temos a capacidade de fazer. Sim, como que eu vejo isso nesse caso, né? O que daí você fala no seguinte: fenômeno consciência. O que é o fenômeno consciência, né? Que se apresenta no mundo. O que a gente pode considerar consciência ou não. E isso que você está falando é exatamente onde gera a cisânia de que tem gente que fala que a IA já é senciente e que ela tenha uma espécie de consciência. Porque, fundamentalmente, ela é aquilo que eu falei, ela emerge de relações. Uhum. Daí, na minha concepção, eu adoto a visão heideggeriana da concepção não é, o Heidegger nem fala, tá? Não quero que venham falar depois. Ele não fala de consciência em momento algum. Ele fala do Dasein. Mas o Dasein é isso, é essas relações. E não existe Dasein ora bolas sem uma porra de consciência. Né? Não, é uma coisa que não tem como se desvincular. Então, Não precisa por isso que mencionar. eu aplico o conceito. Mas a ideia deles é que emerge de outros tipos de relações. Então, seria, assim como uma inteligência artificial, uma espécie de consciência artificial, que não deixaria de ser consciência. Na perspectiva relacional. Tá? Sentir, de fato, traria essa experiência para IA. E aí é que eu digo que aonde vai e para onde tende a natureza, nossa própria natureza, né? Para isso que fomos criados aqui nesse planeta, fomos colocados aqui e estamos exatamente fazendo isso desde a invenção do primeiro arco e flecha, por exemplo. Você deixa de ter uma habilidade, você empresta a tua habilidade exatamente àquele instrumento que você cria. Hoje em dia, se reclama muito, por exemplo, do uso do celular e etc. E o quanto isso aí acaba com a memória das pessoas. Mas as pessoas necessariamente não precisam ter memória mais aqui. Uhum. O teu fenótipo reconhece que a tua memória está no teu bolso agora. É o fenótipo estendido. É o fenótipo estendido, exato. Todas as coisas que você cria tomam parte de si no mundo. Um passo final seria algo, por exemplo, como um Neuralink. E aí é uma questão de por qual lado você vê. Por um lado, você empresta a IA a tua biologia, por outro lado, você empresta a tua biologia à IA. Aí o negócio pode ser diferente. Vai deixar de ser humano? Vai deixar de ser expressão em algum momento do teu fenótipo, esse genoma nosso que levou a gente até tal ponto? É uma questão a se questionar. Não cheguei até esse ponto. Mas assim, a questão da consciência, para mim, envolve essa parada. E a parada de você falar de consciência relacional, meramente relacional, você teria que ontificar a própria consciência no mundo, como sendo algo que algo pudesse se apropriar daquilo em algum momento e não desenvolver. Não fosse fruto de alguma coisa, como algum tipo de relação. E assim como tem a inteligência, e a inteligência pode ser artificializada,
e numa forma tão eficiente ou até mais do que a nossa, de repente a consciência também. E de repente Sim, essa consciência que a IA venha a vir a alcançar no futuro seja até melhor do que a nossa. não Vai que. duvido. Aliás, eu acho que a gente vai começar a mudar os conceitos, né? Do que a gente entende hoje por consciência, do que a gente vai entender por consciência daqui 2, 3 anos, porque eu acho que não vai demorar mais do que isso. Porque hoje o que a gente entende por consciência é tudo muito subjetivo ainda. Por mais que a gente tenha teorias e tudo mais, é subjetivado. E o que a gente vê acontecendo com a IA é cada vez mais a subjetividade lugar a objetividade. O Luciano, ele é um ridículo, cara. Você sumiu, você não deu nem satisfação. Você só abandonou a gente e falou que não ia fazer mais nada esse ano. E aí a gente respeitou, né, Ale? Nós temos que aceitar, né? Fazer o quê? A gente Faz aceitou. parte da ordem. É um membro. Existe algum tipo de qualificação assim para um membro desviado? Desgarrado, É um membro desgarrado do nosso grupo seleto, mas né? somos só 3 e eu não posso ser um grupo de 1, nem a Roberta, então a gente, Né? que afinal E 1 é ainda nada. estamos levemente alcoolizados, né? Para ajudar. Então não diga bobagens, Luciano. Não fale bobagens. Não diga que nós expulsamos você do seu canal. Aliás, se quiser entrar, fique à vontade. A gente não vai achar ruim você aparecer de camiseta regata, Ah, sabe? nós não. Né? Com Talvez rider. o algoritmo ache mais. Ah, mas o algoritmo, essa live nossa aqui, o algoritmo já vai gongar. Então, e eu também não estou muito preocupada com isso, mas enfim, é a nossa maionese. É a nossa última maionese do ano que o Luciano não está participando. Que, aliás, eu acho que até quando eu pensei nessa live, uma das intenções era essa, de falar o que virou isso aqui para a gente, né? O que esse podcast virou, sei lá. E hoje eu estava, pasmem, eu estava cozinhando e eu pensando, né, nas 500 mil dissertações de mestrados que eu já fiz e não fiz nenhum mestrado. Mas, assim, todas estão relacionadas com semiótica e comunicação, todas, 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 todas. E aí eu pensando, né, brisando na live de hoje, eu falei, cara, acho que vou pegar a minha última dissertação de mestrado e vou tentar colocar alguma coisa aqui. E aí eu falei, não, por que eu não faço o inverso? Por que eu não falo sobre o podcast, né? E tento colocar fazer uma dissertação nova, uma tese nova sobre como as relações podem mudar, ou sei lá, ou falar sobre essas relações que são construídas virtualmente por meio de uma live sobre determinados assuntos. Enfim, deve ter 500 mil teses sobre isso? Deve ter, né? Mas eu tô Será? falando. Não sei, cara, mas eu tô falando, mas é de mim, acho que da gente mesmo, né? Eu tava fazendo pudim de Ora Pro Nobis, sim. Aham. Ah, pois é, o canal aqui acaba virando uma. Talvez alguma coisa. É um meio de estabelecer algum tipo de comunicação que eu não consigo ter de fato na vida social. E até porque ela Então, não me interessaria se fosse na, na vida social, né? Não estaria me sentindo tão bem. Toda virtualidade ela pega e te empresta isso aí. E de certa forma a gente empresta para ela, né? Aqui também se aplica o fenótipo estendido, né? É uma também. versão de mim aqui aplicada a esse momento. Também no esteio do que o Fagundes fala na live dele de sexta-feira, né? Você, de certa forma, se projeta, mas não é. E não é só o Fagundes que faz isso também, porque o Slavoj Žižek, né? Ele também menciona
essas relações virtuais como sendo até mais reais do que a sua versão física do mundo nas interações, né? Que nas interações do dia a dia a pessoa se segura, a pessoa se frustra, deixa de ser realmente quem é, e no mundo virtual não é esse freio, né? A não ser pelo algoritmo do YouTube, que nós estamos ignorando completamente nesse momento, Hoje, completamente. Aliás, falando qualquer até quando coisa a que gente não seja. quer ignorar, a gente ignora, né? Sim. Não. Parece que aqui é um meio muito mais fácil para a pessoa, na minha condição, por exemplo, pelo menos, de se manifestar. Então, e não é fácil. Se você parar para pensar, não é fácil. Ou não parece ser fácil, porque eu, por exemplo, eu sempre tive muita vergonha de aparecer em vídeo, porque eu fico fazendo muita careta, fico mexendo sobrancelha, testa, tudo. Eu fico fazendo um monte de caretas. E aí, e você, tipo, um cara que não gosta do contato, não gosta muito de interagir e tal. E de repente o negócio vira um boteco, nosso boteco, né? Um lugar Boteco. para conversar, que a gente dá Perfeito. risada, se emociona, troca ideia. É muito louco. Eu Perfeito. acho muito doido. Eu acho que Milhões de pessoas assistindo, sim, né? porque Milhões. porque tem as pessoas que se identificam com isso também, tanto com o assunto que a gente está abordando, né? Com a gente também, tipo, puta merda, eu sou meio parecido com o Alexandre. Eu tenho aquele, sabe, eu me espelho nele, sei lá, eu também sou assim, eu sou um cara tímido, eu também não gosto de contato social, eu gosto de contato físico, mas aqui eu me solto, e não é um personagem, sou eu mesmo. Eu fiquei muito pensando sobre isso hoje, enquanto eu cozinhava o meu pudim de hora pro nobis. Mas é interessante pelo seguinte, né? Por exemplo, eu tinha uma banda. E eu podia dizer que era uma pessoa tímida. Eu acho, pelo menos eu achava que era uma pessoa bem tímida, né? Por quê? Porque, de certa forma, você não quer a exposição. Você não almeja estar ali num palco, ser o centro da atenção e tudo mais. Mas eu tinha uma banda. Por quê? Porra, eu gostava de música e o caralho a quatro. Então eu tive que subir num palco É. pra tocar né? E eu fiz isso como uma experiência para mim, para eu mesmo, para ver como é que eu reagiria dentro daquilo, como cobaia de mim mesmo. Vamos falar assim. Vamos ver como é que você. E Você se sai fluiu. nisso aí. E o legal é que, por mais que seja uma exposição pública, para toda pessoa, inclusive, que está no palco, isso gera, na verdade, o oposto daquilo que se imagina de uma exposição pública, que é o você colocar-se no meio. Não, de certa forma, aquilo te afasta. Paradoxalmente, sim, paradoxalmente. Pensa em qualquer artista que você conheça, e pode ser o artista que toca no boteco da esquina da tua casa, a Miley Cyrus da vida. Quem conhece a Miley Cyrus? Quem tem contato da Miley Cyrus? Quem sai com a Miley Cyrus? Ninguém. Aquele cara também que tá ali no palco, ali naquele palquinho, para aquele monte de pessoas que estão assistindo ele num boteco, de certa forma, ele não está se jogando dentro daquilo ali. Há um afastamento exatamente por ele ser colocado em cima de um palco. Ele se isola. Ele acaba, apesar É, de estar em cima do palco no centro, ele está numa posição isolada. e ali acaba sendo dirimido uma série de problemas que a relação normal, caso eu estivesse lá no chão, por exemplo, assistindo a banda, me trariam, que é uma relação direta com as pessoas, em que eu teria que tentar interpretar a linguagem que elas estão utilizando a cada momento ali comigo.
A gente está falando de É comunicação. uma Ainda- interação com toda essa gente a partir da sua linguagem. A linguagem musical, por exemplo. Há um afastamento. Então, não acaba sendo algo paradoxal. Aqui, numa rádio, né, talvez você seja muito mais capaz de se manifestar enquanto você mesmo, de fato, vamos dizer, um autista que tem dificuldade em relação com as pessoas, né, do que pessoalmente, num círculo ou em onde você tem que ficar olhando para a cara de todo mundo e tentando decifrar o que será, o que será, ou então toda a linguagem utilizada atualmente de modo totalmente é, sigiloso, vamos dizer, é uma criptografia gigante da linguagem, né? Porque as pessoas dizem o que não querem o tempo inteiro. Se é uma coisa que falta, é as pessoas dizer o que elas acham de verdade, né? É tudo por entrelinhas, é tudo indiretamente. Há um cálculo gigantesco que você tem que ficar fazendo a respeito disso, que é exaustivo pra cacete. Aqui não. Entende? Aqui vai de boa. Aqui vai de boa. Aqui vai de boa. É isto. É isto. Então, acho que é isto. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Lê. Eu acho que era mais para a gente não terminar o ano, né? Sem nada. O Luciano quer dizer mais alguma coisa? A gente nem deveria dar microfone, dar palco para o Luciano, que simplesmente ignorou a gente e falou: não vou trabalhar essa semana. Sem salário. Sim, completamente. Sem Não, salário, sem tá salário. anotado. Já mandei pro contador. Mas eu acho que o maior registro de todos, da minha parte, é a alegria de fazer parte disso aqui. Né? E eu já tinha falado em uma outra oportunidade. Que eu me coloquei aqui para ajudar no SEO, no sei lá o que, no Ads, e de repente eu estava com a Josiane chorando junto com a Josiane, né, numa gravação que era para eu ficar escondida, e eu estava chorando lá com ela, e enfim, e tantas outras pessoas super bacanas que eu acabei conhecendo aqui por meio do canal. E então vou aproveitar e agradecer, né, por vocês terem me feito o convite. Não vou nem falar terem me aceito, né? Terem me feito o convite por não desistirem de mim. É muito legal fazer parte disso aqui. E é legal pra caralho. Vocês, eu me sinto muito pequenininha. Eu já disse, mas assim, não vou falar mais. Foi a última vez. Mas mas mesmo eu me sentindo pequenininha, eu sei que eu vou crescendo cada dia mais com vocês, assim, tanto com a sensibilidade, a sensatez, a lucidez e a loucura, né, de cada um. Mas é uma loucura que na minha cabeça e no meu mundo faz total sentido. E é E isso. eu digo sim, que você é fundamental aqui e não esconda que você passou por um processo de seleção árduo, muito dificultoso, teve chá de cueca, pô, nós prendemos numa árvore durante 24 horas. Aquele dia foi massa, você lembra? Mas eu lembro assim vagamente, porque eu estava meio dopada. Porque, claro, a gente teve que dar um boa noite Cinderela para você não saber Porque exatamente. inconsciência não ia rolar. Que graça teria acordar no meio da mata, amarrada a uma árvore, sabendo Senhor. onde você tá e como chegou lá. Não tem graça. Isso simplesmente. Nenhuma, Não, né? não. Isso é uma coisa banal. Você não poderia fazer, não teria outra pessoa mais digna de fazer parte desses três, de nós três aqui. E, pô, você é um elo fundamental. É um elo. Isso aqui já virou, e vai ser. Ninguém sai daqui. Daqui ninguém sai. Pode até faltar numa live como o Luciano. Sim, sem avisar ainda, né? Eu aviso. Eu dou motivo, eu mando atestado, né?
O meliante, nem o atestado ele manda. Eu mando atestado. Olha, hoje não vou. Peço desculpa ainda. Mas tudo bem, Luciano. Tudo bem. Mas não estava em bom estado. Mas meu filho, olha pra gente. Ai, cara, o meu fígado não estava em bom estado. Ah, não, realmente. O fígado estava bom. O que não presta aqui em mim é o rim. O fígado está de boa. Mas acho que é isso. É isso. No final das contas, a gente ainda está falando sobre comunicação, né? Sobre como a gente consegue se expressar, se emocionar e falar o que sente e ser verdadeiros um com o outro ainda. Exato. E podendo falar exatamente tudo o que a gente gostaria de dizer. E por isso que a gente não tem dinheiro ainda, não está monetizando. Não, bem que o YouTube é um viado do cacete. Filho Bom, de uma agora égua. Não, um viado do cacete, filho de uma égua. E ainda. Calma, YouTube, ainda terei o meu. Terei o meu próprio. Você vai ver. Ó, Quero só ver o espera YouTube nós. montando um canal no meu YouTube. E acho que é isso, então. Beleza, gente. Muito obrigado. Super obrigada aí todo mundo. E meu querido, um beijo enorme para você. Super obrigada. Lu, super Beijo. obrigada. Semana que vem a gente tá aí. Como diria aquele filósofo carioca, platinado, fazia programinhas ali nos domingos à noite depois do Fantástico, lá com uma pessoa que também tentava imitar alguém que era de Pato Branco daí. Como diria essa pessoa egrégia da egrégia Rede Global de televisão. Buenas noches. Ué. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais.